Olá galera, tudo certo? Aqui é o professor Danilo e agora nós vamos estudar o oposto de um número, ok? Então, para entender o oposto de um número, nós vamos fazer aqui já um exemplo. Vamos determinar o oposto dos números a seguir. Então, nós vamos primeiro aqui na letra A determinar o oposto do número 7. Então, o que é o oposto de um número? O oposto de um número é trocar o sinal dele, ok? Esse 7 aqui que não tem sinal, na verdade ele é um 7 positivo, tá? Então, quando não tem sinal, na verdade tem um sinal de mais aqui na frente, tá? Então, o oposto do mais 7 vai ser menos 7, porque para encontrar o oposto basta trocar o sinal. Então, agora aqui no exemplo B, a gente tem menos 7. Para eu encontrar o oposto do menos 7, eu tenho que trocar o sinal. Então, se eu tenho menos, vai virar o sinal de mais. Então, vai ficar mais 7. Então, o oposto de menos 7 vai ser mais 7. Ok? Lembrando que esse sinal de mais aqui na frente do 7, a gente não precisa pôr. Então, no exemplo C, a gente já vai fazer o quê? No oposto do menos 25, nós já vamos colocar como resposta o número mais 25. Porque a gente troca o sinal. Como a gente não precisa colocar o sinal de mais, a gente vai pôr apenas o 25, porque sem o sinal a gente sabe que ele é positivo. Então, menos 25 virou 25 positivo. Vamos agora determinar o oposto do menos 53. Então, se o oposto é trocar o sinal, o oposto de menos 53 vai ser mais 53. Então, eu não preciso colocar o sinal de mais, eu escrevo apenas o 53. Então, o oposto, sinal de menos, ele vira sinal de mais. E a gente não precisa pôr. Agora que nós temos no exemplo E, 350. Qual que é o oposto, então, aqui do 350? Mais uma vez, aqui a gente sabe que não aparece, mas tem o sinal de mais, ok? Então, o oposto de 350, como ele é positivo, vai ser negativo. Então, vai ser menos 350, ok? Então, essa é a primeira parte do oposto de um número. Para continuar, nós temos aqui um outro exemplo, tá? E nesse outro exemplo que nós temos, ele vai ser para a gente poder, então, eliminar o parênteses quando a gente precisar da ideia do oposto, porque a gente aplica essa ideia de oposto dentro da situação nas expressões. Então, nessa expressão aqui, nós vamos eliminar os parênteses, tá? Então, a gente não vai resolver, a gente só vai eliminar os parênteses das expressões, ok? Então, vamos eliminar os parênteses nas expressões a seguir. A expressão A é menos, abre parênteses, 3 mais 7 menos 5. Então, temos o número 3, nós temos o número mais 7 e nós temos o número menos 5. O sinal de menos na frente do parênteses significa que eu vou fazer o oposto dos números. Então, para eu eliminar esse parênteses, eu tenho que trocar o sinal dos números que estão aqui dentro. Lembrando que o menos significa oposto. Então, para eu eliminar os parênteses, eu vou pegar o oposto do 3, depois o oposto do 7 e depois o oposto do 5. Fazendo isso, eu já deixo os parênteses de fora. Então, vamos lá. Qual que é o oposto do 3? A gente sabe que aqui na frente tem um sinal de mais que não aparece, mas ele está aqui. E o oposto de mais 3, então, é menos 3. Então, fiz o oposto do primeiro número. Agora, o oposto do segundo número. O segundo número é mais 7. Então, o oposto do mais 7 vai ser menos 7. Agora, vamos fazer o oposto do menos 5. Então, o oposto do menos 5 vai ser mais 5. Então, tá pronto. Já eliminei os parênteses, ok? Então, a expressão a gente não vai resolver agora, a gente só vai eliminar os parênteses, que é o que o exercício aqui está pedindo. Então, vamos fazer a letra B. Na letra B, nós temos, então, menos, abre parênteses, menos 3, mais 7, menos 1 e menos 2. Então, para eu eliminar o parênteses aqui, a gente tem um sinal de menos na frente, eu vou pegar o oposto de todos os números. Então, começando pelo menos 3. O oposto de menos 3 é mais 3. Eu vou colocar o 3 direto aqui, porque quando o primeiro número ele é positivo, eu não preciso colocar o sinal de mais, tá? A partir dos próximos números eu tenho que pôr, ok? Então, quando ele está na frente, eu não preciso colocar. Então, vamos para o próximo. O oposto do mais 7, menos 7. Ótimo. Agora nós temos aqui o oposto do 1, do menos 1, perdão. O oposto de menos 1 é mais 1. Percebam que aqui eu sou obrigado a colocar o sinal de mais para separar o 7 do 1, tá? Então, o único momento que eu não precisei colocar o sinal de mais foi aqui no começo, no primeiro número 3, que eu sei que ele é positivo quando não tem sinal. Mas a partir de agora eu tenho que colocar, ok? Então, agora nós temos que pegar o oposto de menos 2 para terminar. E o oposto de menos 2 vai ser mais
2. Então, aqui nós já eliminamos os parênteses da letra B. Vamos agora na letra C, ok? Na letra C, nós temos menos, abre parênteses, 7 mais 2, menos 10 e menos 20. Então, ela vai ser o mesmo exemplo da letra B, ok? A mesma ideia a gente vai aplicar para eliminar os parênteses, fazer o oposto de todo mundo. Porque o sinal que eu tenho aqui na frente é um sinal de menos. E o sinal de menos, ele significa que eu vou pegar o oposto. Então, qual que é o oposto de 7? Menos 7. Porque aqui a gente sabe que tem um sinal de mais que não aparece. O oposto de mais 2 vai ser menos 2. Agora, o oposto de menos 10 vai ser mais 10. E agora a gente vai fazer o oposto de menos 20, que vai ser mais 20. Já eliminamos aqui, então, os parênteses. Tá certo? Então, vamos agora para o exemplo D. No exemplo D, aqui, diferente dos anteriores, a gente tem aqui na frente um sinal de mais. O sinal de mais, ele confirma o que está entre parênteses, ok? Então, esse sinal de mais, ele só confirma o que está aqui. Então, para resolver, basta eliminar os parênteses. Quando é o mais, na verdade, então não precisa fazer nada. Então, o que a gente tem dentro dos parênteses aqui? 8 menos 15 mais 20. Então, eu só copiei o que estava dentro dos parênteses. Por que eu só precisei copiar mesmo? Porque aqui na frente eu tenho o sinal de mais. E quando eu tenho o sinal de mais, eu confirmo. Então, o sinal de menos, ele é o oposto dos números. E o sinal de mais, ele é a confirmação deles. Então, olha só, aqui eu tenho mais e entre parênteses eu tenho menos 5, menos 8, mais 15 e menos 6. Eu vou confirmar o que está aqui dentro dos parênteses. Então, se eu estou confirmando, é só copiar eles de novo, é a mesma coisa. Então, vai ficar menos 5, menos 8, mais 15 e menos 6. Copia exatamente a mesma coisa, confirmando o que está dentro dos parênteses.